E levando-se em consideração a preparação das cidades brasileiras para enfrentar esses desastres climáticos, cenas como essas que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, infelizmente, podem acontecer nos próximos anos de novo. De acordo com dados de uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, praticamente metade das prefeituras paulistas afirma não estar preparada para eventos extremos. E o Marcelo Matos tem detalhes dessa pesquisa para a gente, né, Matos? Bom dia. Muito bom dia, Lívia Zanolini, Rafael Colombo e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Exatamente, essa pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios aponta que apenas 35% dos municípios aqui paulistas se dizem preparados, 55% despreparados e 8% avaliam que não haveria problemas, evidentemente, em relação às chuvas, não há uma previsão, portanto, nesse sentido. E é claro que, como você disse, né, Lívia, a questão desses eventos cada vez mais suscetíveis aqui no país. Nós tivemos aqui, só lembrar São Paulo, em novembro de 2023, 2 milhões de domicílios ficaram aí sem energia elétrica após ventos de 100 quilômetros por hora, aqui em São Paulo capital e também no interior. Claro que nós temos um órgão que centraliza tudo isso, que é o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, que cada vez está mais atuando aqui no país. Evidentemente, os alertas estão sendo passados. Há uma precisão também, uma cobrança por uma precisão maior. Muitos alertas são dados e depois isso não acontece, acaba perdendo essa credibilidade. Mas, de qualquer forma, o governo do estado de São Paulo também investe em novos radares aqui para uma precisão maior dos eventos que vão acontecer e da sua potencialidade após o caso que aconteceu aqui em São Sebastião. Então, uma situação bastante complicada, né? Basta nós lembrarmos que o país ainda possui uma larga possibilidade de saneamento básico que não existe ainda. A mentalidade política também vai ter que mudar muito aqui no Brasil, né? Muito se fala também de ter um plano nacional, independente de quem esteja sentado na cadeira 4 anos ou 8 anos, mas seguir esse plano na área de logística, saúde, saneamento básico, porque o raciocínio político muitas vezes prevalece do raciocínio técnico, né? Porque por que não tem saneamento básico? Você vai enterrar uma obra que ninguém vê, é melhor fazer uma escola, um posto de saúde, uma avenida, e essa é a mentalidade, portanto, no Brasil. E aí, quando acontece um episódio como esse, aí nós temos toda essa mobilização, mas passa 1 ano, 2 anos e a situação vai se repetir, porque não existe, de fato, um investimento pesado e contínuo que possa trazer uma mudança nessa situação. É o pensamento técnico, o pensamento político, que no Brasil nós temos aí essa necessidade de um plano nacional, um plano municipal, um plano estadual, mas é muito difícil que isso aconteça e, como você disse, eventos como esse, claro que uma adequação das cidades hoje, do país hoje, custa muito e muito dinheiro, nós sabemos que há muitas prioridades, então a gente não deve esperar também uma mudança tão significativa. Quem sabe no ano que vem estaremos falando de assuntos muito parecidos. Claro que uma tragédia como essa é sem precedentes, aconteceu lá em 41 no Sul, voltou a acontecer agora em 2024, mas se a gente imaginar de 41 até agora, se fosse investido ano a ano, de uma maneira contínua, para atacar todos esses problemas, talvez a situação seria muito diferente. Lívia Zanolini. Com certeza, menos danos teríamos. Obrigada, viu, Marcelo Matos, que daqui a pouco volta com mais informações para a gente. Vamos agora às análises desse levantamento da Confederação dos Municípios. Conosco nesta manhã, Amanda Klein e Cristiano Vilela. Bom dia a vocês, bem-vindos. Amanda, na minha concepção, nenhum tipo de estrutura evitaria 100% dos prejuízos que estão sendo contabilizados lá no Rio Grande do Sul. Mas, de fato, com um preparo adequado, haveria uma redução desses danos, talvez menos mortes, menos prejuízos materiais. Agora, chama a atenção, mais da metade dos municípios não estarem preparados. E dentro do que se dizem preparados, desses 35% que se dizem preparados, será que realmente estão preparados para isso? Isso vai levar tempo, com certeza, né? Lívia, você tem toda a razão. Primeiro, bom dia a você, Vilela, Colombo, bom dia a quem nos ouve, quem nos assiste. Você sabe, ontem à noite, Lívia, eu estava conversando com o coordenador-geral do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o Gilvan Sampaio, justamente sobre isso, né? Se não é possível prevenir totalmente, porque afinal de contas as mudanças climáticas estão acontecendo, nós estamos inseridos, estamos no meio dela e sentimos agora na pele, e os municípios e as cidades do mundo todo precisam se adaptar.
Se não é possível prevenir totalmente, é possível mitigar. Eu acho que essa é a principal palavra. E aí eu perguntei para ele quais seriam algumas das prioridades nesse sentido da prevenção, porque não adianta você atuar somente quando a catástrofe já aconteceu. Você tem que prevenir, né? Você tem que reduzir os seus efeitos. E ele falou, por exemplo, em remover pessoas dessas áreas de encostas no morro. A gente viu o que aconteceu no litoral paulista aqui no ano passado. A devastação, as dezenas de mortos de pessoas de uma tempestade também muito violenta e que produziu inúmeras mortes e desabrigados e desalojados. Então, tirar as pessoas da área de risco, remover as pessoas de encostas. Você tem que também investir numa legislação ambiental, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, quando você começa a apontar as responsabilidades, e a gente precisa sim apontar as responsabilidades políticas da Prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, pouquíssimo investimento feito na contenção de diques, as barragens que tem no Guaíba, que tem em Porto Alegre, para prevenir as inundações, as enchentes. O governo do estadual, um patrocínio a uma lei que flexibiliza, um projeto de lei que flexibiliza a legislação ambiental, permite, por exemplo, o corte de árvores em mata nativa. E, no âmbito federal, como a reportagem já apontou, não tem um plano de prevenção de desastres. Agora se fala no Ministério do Meio Ambiente em você mapear os municípios que estão em emergência climática, né, que tem mais propensão de sofrer com esses eventos climáticos. São quase 2.000 municípios no Brasil inteiro. Você precisa de um plano de atenção especial, de alertas, de remoção de pessoas de áreas de risco, né, de construção de casas em áreas mais habitáveis, de reconstrução, reflorestamento da mata nativa para prevenir essas inundações. Então, precisamos atuar na prevenção. Só para encerrar, Lívia, ontem saiu uma pesquisa da Quest que mostra que nada menos que 64% da população acham que as enchentes do Rio Grande do Sul estão ligadas às mudanças climáticas, estão totalmente ligadas às mudanças climáticas. E 30% acham que, em parte, estão ligadas às mudanças climáticas. Ou seja, 94% da população enxerga as mudanças climáticas no cerne dessas tempestades violentas que aconteceram no Sul e também acontecem em outras regiões do país. A política precisa colocar de uma vez por todas esse tema na agenda dela. É isso aí, Amanda. Bom dia a você, bom dia, Lívia, bom dia, Colombo e todos que acompanham o Jornal da Manhã. A política ela tem que colocar, inclusive, uma outra palavra no seu dicionário, que é a palavra planejamento. Infelizmente, falta planejamento por parte do poder público, aliás, para a maior parte das coisas do nosso país, mas especialmente para esses eventos de caráter climático, esse tipo de situação que a gente tem visto agora de uma forma bastante aguda no Rio Grande do Sul, mas que nos últimos anos tem se avolumado em todo o país. É fundamental que haja uma política pública de estado de planejamento para se prevenir, para se resguardar a população desse tipo de evento. Nós presenciamos agora no Rio Grande do Sul uma bateção de cabeça sem fim entre governo federal, especialmente, que não tem preparo, não vem demonstrando preparo nenhum para atingir, para trabalhar nesse tipo de conflito, nesse tipo de problema. E não vemos preparo do ponto de vista do governo do estado, dos próprios governos municipais, falta estrutura, falta informação. Então, o fundamental é que a gente não fique apenas na solidariedade. A solidariedade do povo brasileiro, ela tem sido demonstrada de uma forma muito bonita nesse momento, mas é importante que haja planejamento, que se construa um plano nacional de prevenção, até porque, por conta dos efeitos climáticos que têm sido sentidos, nós veremos em outras localidades eventos climáticos também muito fortes, muito agudos. Então, a gente não pode deixar acontecer. Tem que haver um programa de prevenção.